Sou católico não praticante. É claro que eu como carne sexta-feira. Por quê? Não pode comer carne na sexta-feira? Ai, meu Deus. Eu sou católico não praticante. É claro que eu tenho um elefante virado pra porta. Pra espantar mal olhado, não é isso aí? Não pode? Eu sou católico não praticante. É claro que eu não sabia nem que Vaticano é um país. Vaticano é um país? Mas não é o negócio da igreja lá do Papa? Do Papa? Não é esse negócio aí, não? Eu sou católico não praticante. É claro que eu não sei quantos livros tem na Bíblia. Tem livro na Bíblia? Não é versículo que tem na Bíblia? Tem livro na Bíblia? Que negócio estranho. Eu sou católico não praticante. É claro que nenhuma criança olhou pra mim no banco da frente na missa. Porque eu nem vou na missa. Eu sou católico não praticante. É claro que eu falo mal do padre. Ele pede pra eu falar mal dele. Nunca vi um homem tão sem noção na vida. Eu sou católico não praticante. É claro que eu ainda não tenho um livro explicando coisas que todo católico deveria saber do mate. Esse livro aqui maravilhoso que todo católico deveria ter. Claro que eu não tenho. Sou católico não praticante.